Escrever nunca foi um processo fácil, mas se você cometer esses erros que eu vou falar hoje, com certeza esse processo vai ficar ainda mais difícil. Então, se você quiser ter uma escrita mais fluida e eficiente, fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou estar mostrando os 6 erros mais comuns que as pessoas cometem ao começar a escrever os seus artigos científicos e como não cometê-los. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Passos Acadêmicos. Aqui a gente fala sobre produtividade, organização, escrita científica e tudo que permeia essa vida de pesquisador. A pesquisa pode ser muito desafiadora e a parte menos preferida da maioria dos pesquisadores. Mas se existisse uma música descrevendo a relação entre pesquisa e escrita científica, seria essa aqui. Futebol sem bola, pipiu sem frajola, sou eu, assim sem você. Exatamente. Não se faz pesquisa sem escrita científica. Mas calma, a escrita não precisa ser uma sentença para você, pesquisador. Evitando esses 6 erros básicos que infelizmente a maioria comete quando vai começar a escrever o seu artigo, você garante uma escrita muito mais fluida, eficiente e produtiva. Então hoje eu vou estar mostrando quais são esses 6 erros, como evitá-los e ainda vou estar dizendo qual o maior segredo que eu aplico no meu planejamento de escrita para que você se sinta muito mais motivada ou motivado nesse processo. Então, bora ver quais são esses erros. Erro número 1. Não sigam as normas da ABNT de cara, pessoal. Porque o artigo científico, ele vai seguir normas diferentes de acordo com a revista, de acordo por onde você vai publicar. Muitas vezes, você não deve seguir a norma da ABNT. Então, imagina se você normalizar todo o seu trabalho como ABNT, chegar lá para aplicar para a revista e ela dizer, não quero essa norma, eu quero esta outra. Você vai estar trabalhando o dobro, então não começa seguindo essa norma. Agora a gente já tem o link para o próximo erro, que é um dos mais cometidos e que mais travam a sua escrita, mais tornam ela improdutiva, que é não definir a revista antes de começar a escrita. Muitos pesquisadores, pessoal, começam escrevendo o artigo antes de definir qual revista que eles pretendem publicar. Isso faz com que todo o processo de escrita seja muito mais improdutivo, porque a revista vai te dizer, por exemplo, como que deve estar a formatação, quantas páginas você deve escrever e, principalmente, é de acordo com a revista que o seu texto vai ir tomando forma. Então, eu, por exemplo, agora estou escrevendo um artigo que eu pretendo publicar numa revista de educação nutricional. Então, toda essa parte de educação à população e de enfoque aos estudantes tem que estar muito mais evidenciado no meu texto. Se eu fosse publicar numa revista de psicologia, por exemplo, toda a outra parte de comportamento psicológico deveria estar mais evidenciado. Então você percebe que se você não definir a revista antes, você pode levar a sua escrita para um rumo que vai ser totalmente diferente daquele que a revista está demandando. Então se atentem a isso, definam a revista antes de começar a escrita. Não só para saber como que você vai desenvolver a temática, mas para já escrever na formatação correta, com a numeração de páginas correta e não tiver todo esse trabalho depois que você já escreveu. E só escrever já é um trabalhão, né, pessoal? Então a gente não quer dificultar aí esse processo de escrita. O terceiro ponto é começar escrevendo o abstract. Não comecem pelo abstract, porque ele tem que resumir toda a sua obra, tudo que você escreveu. E muitas vezes quando a gente começa a escrita, a gente pensa que vai estar reportando algum resultado, a gente acha que alguma análise vai estar dentro e às vezes não está, ou o contrário. Eu, por exemplo, no meu processo de escrita, percebi que faltavam algumas análises para tornar os meus resultados mais confiáveis
também poder desenvolver um pouco melhor a discussão, então eu adicionei. Imagina se eu tivesse feito o abstract lá no início, eu teria que refazer ele, porque eu inseri novas análises, novos resultados. Então sempre deixem o abstract para o final. Terminou tudo, introdução, métodos, resultados, discussão, conclusão, aí sim você pode partir para o abstract. Erro número 4. Assim como o abstract, não comece escrevendo a sua introdução. Mas como assim? Eu não tenho que começar pelo começo? Não, pessoal, não comece pelo começo. Comece pelos métodos e resultados. Calma que tem uma explicação. Quando você vai começar a escrita, normalmente é logo após você já ter feito todas as análises, não todas, porque no processo de escrita você ainda vai perceber que vai faltar alguma análise. Mas quando você começa a escrita, normalmente é que você já tenha os seus resultados principais, você já tenha mergulhado profundamente em toda a metodologia, conheça muito bem o seu projeto, como que ele foi desenvolvido do início ao fim. Então tudo isso vai estar muito fresco na memória. E acreditem se quiser, a gente esquece muito rápido. Quando a gente faz uma análise, a gente pode passar o dia todo fazendo essa análise, organizando os dados, e você tá super envolvido ali dentro. Uma semana depois, pessoal, você não vai lembrar do que você tinha feito, por que você fez aquela análise muitas vezes, como que você fez ela. Todo esse processo que envolve a pesquisa vai estar muito mais fresco na sua cabeça e você vai conseguir escrever muito melhor. Além disso, a parte de métodos e resultados é muito mais metódico. No geral, essa pesquisa a fundo, como é necessária, por exemplo, na introdução e na discussão, não é tão necessária na parte de metodologias e resultados. Então a sua escrita fica muito mais fluida e ela avança mais rápido. Normalmente, descrever os métodos e resultados demanda menos tempo do que escrever a introdução e a discussão. Então você vai se sentir muito mais motivado, porque você vai perceber que a sua escrita está avançando. E você não fica ali uma semana para escrever um parágrafo ou tendo que ler 5 artigos para conseguir escrever uma linha, que normalmente é o que acaba acontecendo na parte de introdução e discussão. Se você tá gostando do conteúdo até aqui, deixa seu like para eu ficar sabendo e trazer mais dicas sobre escrita científica. Agora vamos para o erro de número 5. Só entregar para o seu orientador revisar quando estiver tudo pronto. Não façam isso. Os orientadores, eles têm muito mais experiência na escrita, então eles detectam muitos mais erros que a gente. Se você já passou por esse processo de escrita com seu orientador, você vai saber do que eu tô falando. Você manda o texto, volta tudo vermelho, um parágrafo inteiro que você demorou uma semana para escrever, vai voltar todo reescrito pelo seu orientador. E tudo bem, não se frustre, não se desanime com esse processo, porque é a forma que você vai aprendendo a escrever cada vez melhor. Os nossos orientadores já têm anos de experiência com a escrita, eles já escreveram muitos mais artigos que a gente, então é claro que eles vão detectar esses erros, eles vão saber muito melhor os jargões que a gente tem que utilizar na nossa área. Então tudo bem receber o texto todo rasurado, todo reescrito pelo orientador. Aproveite esse processo para aprender. Mas imagina que você só envia o texto quando terminar tudo, introdução, método, resultado e discussão. Vai voltar todo vermelho, você vai ter que começar tudo de novo. Então, por exemplo, terminou alguma parte da introdução? Se o seu orientador tiver tempo, encaminha para ele que ele já vai rever essa parte, você já vai poder corrigir. A mesma coisa com os métodos, com os resultados. À medida que você for fazendo, você vai enviando para seu orientador ou sua orientadora, porque aí ele vai corrigindo junto com o seu processo de escrita. E quando você receber a revisão dele, você não vai ficar chocado pensando, meu Deus, eu tenho que reescrever todo o artigo de novo. Vai ser de passinho em passinho. E o 6º erro que infelizmente muitas pessoas continuam cometendo é não ter um
planejamento de escrita. Por que é tão importante se planejar? Primeiro, porque quando você precisa começar a escrever um artigo científico, você pensa, ok, tenho que escrever um artigo científico. Essa é uma tarefa enorme, parece uma tarefa inatingível, parece uma tarefa que você vai demorar anos para fazer. Então, com o planejamento, você divide, tenho que escrever o artigo científico em microtarefas. Então, você parte para, tenho que escrever a introdução, e dali você parte para, tenho que escrever o tema X da introdução, e dali você ainda parte para, tenho que escrever um parágrafo sobre o tema X da introdução. Percebe como fica muito mais palpável, muito mais atingível escrever um parágrafo da introdução do que escrever o meu artigo científico? E ao tornar essa tarefa mais aparentemente atingível, a nossa motivação aumenta, porque naquela semana a gente não vai precisar escrever o artigo científico. Naquela semana que a gente se planejou, a gente vai precisar escrever 2 parágrafos da introdução, por exemplo, ou escrever o subtópico amostras e análises estatísticas da metodologia. Então guardem isso para a vida. Antes de começar qualquer escrita científica, seja artigo, TCC, dissertação, tese, comece por um planejamento de escrita. E bora para a dica final de planejamento. Bom, pessoal, para encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu recomendo vocês visitarem a minha página no Instagram, onde eu dou muitas dicas de escrita científica e principalmente este post aqui, onde eu ensino passo a passo para você fazer o seu planejamento de escrita e para que você fique muito mais motivado nesse processo de escrita. Se vocês querem que eu detalhe minuciosamente este post trazendo exemplos práticos, me conta aqui nos comentários que eu faço um vídeo para vocês mostrando como que eu organizo esse planejamento. Muito obrigada para você que chegou até aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, para que a comunidade do Passos Acadêmicos cresça cada vez mais. E bora evitar esses erros, planejar nossa escrita científica de forma mais assertiva e dar um passo aí na nossa carreira de pesquisador. Muito obrigada. E bora evitar esses erros para tornar na nossa carreira de pesquisador. E bora evitar esses erros.